Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, Juliana Poloni aqui, na coluna Mediação e Negociação, falando com vocês. E hoje eu tenho aqui a presença da minha amiga, parceira de trabalho, a Fernanda Padilha, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre temas relacionados à convivência, à mediação, à negociação e a tudo aquilo que diz respeito ao como as pessoas podem se relacionar melhor, viver de uma forma mais saudável nas suas relações e nos seus negócios também. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. Estou aqui, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui nessa manhã, tarde ou noite, com vocês, falando sobre um assunto tão importante que contribui tanto para a vida de todo mundo. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer conversar com você e com todo mundo. Bom, Fernanda, eu fiquei pensando, a gente já fez muitas lives juntas. Aliás, para quem escutar, gostar das nossas conversas, tem os nossos Instagrams. Meu Instagram, Juliana Poloni, _metaconversa. E o seu? O meu é Fernanda B. Padilha. Pronto, e aí lá tem salvas as nossas lives, né? Sim, tem muita coisa, né, Ju? Tem muita coisa. E eu lembro que quando a gente começou, né, a gente começou nessa parceria com esse foco das relações, e eu me lembro que a gente falou sobre a criatividade e como é que a gente pode usar, né, a criatividade, essas relações mais saudáveis, elas promovem mais criatividade? Como é que você vê isso? Com certeza, Ju. Bom, a criatividade é um dos meus temas, né? Porque eu venho originalmente do teatro, mas onde eu percebo que a criatividade, que as relações promovem criatividade e que a criatividade aplicada às relações pode deixar as relações mais saudáveis. Como, né? Porque quando a gente se relaciona com outra pessoa, para que a gente tenha uma relação saudável e dentro de tudo que a gente fala sobre relação, a gente precisa ir para o outro, seja em que contexto for, com um olhar de curiosidade pelo outro, sem pré-julgamentos. E isso é como a gente age na criatividade. É um comportamento criativo, a curiosidade. A curiosidade por aquilo que está na nossa frente, no caso, uma pessoa, o outro, né? Uma relação, então uma curiosidade para conhecer aquele outro, para genuinamente permitir com que o outro se manifeste da maneira que ele é. E isso é criatividade, porque a criatividade é essa permissão para que se manifeste o outro, aquilo que está dentro da gente também é uma forma de se permitir manifestar aquilo que está dentro da gente para transformar alguma coisa. Então, eu acredito sim que a criatividade influencia nas relações e as relações podem influenciar também na nossa criatividade. Não sei se respondi. Sim. Eu fico pensando, né, quanto que isso tem a ver com o que a gente trabalha na mediação, na negociação, no sentido de quando a gente tem ideias para resolver um problema, porque para mim, mediação e negociação não são só para resolver situações de conflito, mas para principalmente pensar em problemas do cotidiano. São ferramentas para a gente fazer essa resolução de problemas, que inclusive é uma das habilidades hoje muito importantes, resolução de problemas complexos. E para eu resolver problemas complexos, eu tenho, para lidar com a complexidade, eu preciso de muitas ideias, porque são muitos fatores. E essas ideias, elas surgem quando tem um espaço para elas
de não julgamento. Então, quando você fala desse lugar, né, de aceitar o outro, de ter esse espaço, que isso tem muita relação com a nossa capacidade de juntos, né? Porque também não vai ser da mesma pessoa, a mesma cabeça que vai pensar na resolução de problemas. Então, quanto mais espaço de diálogo e esse diálogo, essa possibilidade de trazer ideias sem julgamento, vão propiciar essa resolução ou encontrar uma saída ou superação. Eu tenho falado aqui que o conflito ou o problema, ele não tem uma coisa só que a gente pode fazer com ele. Eu não preciso definitivamente resolver, mas eu posso superar, transformar, né? Eu posso resolver. Então, assim, a gente, dentro dessa gestão das situações de problema, de crise, tem muitas possibilidades para a gente fazer. E isso também é ser criativo, né? Não sei, para mim faz muito sentido, assim, olhar para a criatividade dentro dessas possibilidades de lidar com problemas do dia a dia. Quando você fala em problemas complexos, né, em problemas complexos, que é uma característica desse mundo que a gente vive hoje, não tem uma ou duas respostas, né, apenas, me vem muito o ambiente criado para a inovação. Hoje em dia, no mundo corporativo, os ambientes de inovação são ambientes multidisciplinares, transdisciplinares, né, também, como se fala hoje, onde existem pessoas com diversas formações, com diversas vivências, com diversas ideias, justamente que isso promove a criatividade e a inovação, porque as situações hoje, os problemas são cada vez mais complexos. E isso também acaba gerando um pouco de insegurança nas pessoas, porque são ideias diferentes, que são muitas vezes diferentes das minhas, e que isso vai provocar e exige uma mudança minha para lidar com essas tantas diferenças que vão surgindo, né? Isso gera insegurança, porque isso é aprendizagem. Eu falo que aprendizagem é a gente mudar de lugar. E às vezes, muitas vezes, a gente quer ficar no mesmo lugar, né? Então, essa multidisciplinaridade, essa diversidade de pessoas, de ideias, acho que é uma característica do mundo inovador, que a gente está cada vez mais inseridos, né, nesse contexto de inovação, e que a gente precisa conviver com isso para ir além, né, para se relacionar. E a gente vai aprendendo cada vez mais com esse mundo, tanto no trabalho, nas empresas. Se a gente levar isso para a nossa vida pessoal também, se a gente puder levar o que a gente aprende nas nossas relações na vida pessoal para o trabalho também, a ordem do fator não altera o produto. Perfeito. Gosto muito, Fê, do jeito que você traz essas coisas, porque também, assim, a gente está começando aqui com esses programas, né, da rádio Cloud Coaching, e aí eu fico pensando tanto de coisa que cabe, né, porque me coube mediação e negociação, e dentro disso, né, assim, tecnologias da convivência, e para conviver eu preciso me autoconhecer, eu preciso aprender também, tem esse aprendizado que você traz essa palavra, aprendizagem, do outro também, de como eu me relaciono, de como eu posso transformar minha postura muitas vezes, enquanto eu converso com alguém, enquanto eu escuto as pessoas, quanto de coisa que cabe nisso, né? E quando você traz essa coisa da inovação, se tem algo da inovação que me chama muita atenção, é a possibilidade de errar. E porque nós fomos
criados, assim, uma geração em que errar era muito feio, né? Era vergonhoso errar. E nós não nos permitíamos errar. Então, uma geração de pessoas que tem um perfeccionismo muito alto, e eu acho muito engraçado, né? Porque muitas vezes a gente fala, ai, me fala uma qualidade sua, ai, não sei se é qualidade, ou não, fala um defeito seu, não sei se é qualidade ou se é defeito, mas eu sou muito perfeccionista, né? E hoje eu já ficava com isso na cabeça antes, pensando, gente, será que é qualidade ou que é defeito? Mas aí eu penso que hoje eu entendo isso como um problema, né? Como um problema, um desafio da nossa vida, porque eu também, em muitos momentos, já fui muito perfeccionista, não me permitia errar, e por vezes, então, isso gerava uma procrastinação, gerava uma perder oportunidades muitas vezes, e essa ideia da inovação mexe muito comigo neste lugar da permissão, porque sim, pode dar errado, e a partir do erro a gente aprende, e a gente volta para esse lugar da aprendizagem que você está trazendo. A partir do erro, a gente pode mudar de rota. O erro pode ser um recurso para a gente mudar de rota, né? Eu aprendi isso com improviso. Eu fiz muitos anos de teatro de improviso. E eu, embora já fosse atriz, também, que é uma profissão tida como criativa, né? Eu era tida como uma pessoa criativa, mas eu também não me permiti errar, porque eu estava acostumada com um contexto assim de teatro convencional, onde a gente ensaia para tentar chegar à perfeição. E com improviso eu entendi que não tinha perfeição, porque não tinha certo e errado. Tinha aquilo que acontecia, que surgia, que era criado e que se manifestava no momento. Então isso foi desafiador para mim também, e que eu levei isso para a vida em diversos contextos, e hoje eu levo essas ideias também para diversos contextos, e que é um desafio. É um desafio que a gente cada vez mais precisa aprender a desenvolver essa característica, né? Claro que sim, a gente fala de perfeccionismo, em alguns contextos, algumas profissões realmente não podem errar. Um cirurgião que está ali diante de uma vida, né, na frente dele, realmente ele realmente tem uma responsabilidade muito grande, e ele precisa cada vez mais primar pela perfeição, né? Perfeito. Mas isso é uma exceção. São exceções porque são coisas pontuais, são minorias, e não diminuindo a importância dessas minorias, mas assim são pontuais mesmo, né? E são coisas que a gente pode, aqui não dá para errar, aqui não dá para errar, ali não dá para errar. Mas na nossa vida diária, se a gente trouxer um pouco dessa criatividade, dessa arte para a nossa vida, para a nossa maneira de viver, para a nossa maneira de enxergar o mundo e as relações, a gente pode ser mais feliz, sobretudo. Muito bom. Além de ser mais pleno, de ser mais assertivo e de aprender, porque o aprendizado tem a ver com isso, quando a gente se permite se afetar pelo novo que chega, pelo novo mesmo, né? Pelo novo, pelo desconhecido. Não é só ficar com o que a gente já sabe, né? E aí essa coisa de aprendizagem também me toca muito. Para mim tem muito a ver com a criatividade, com a diversidade, tudo que a gente está falando um pouquinho. Ai, que legal, Fê. Eu sabia que essa conversa ia ser muito boa. Sempre é muito bom quando a gente está conversando, nós duas, porque acho que a gente fez caminhos muito diferentes e a gente foi encontrando nesse olhar para a humanidade, para as relações, né? Essa possibilidade mesmo de viver melhor, de fazer com que as pessoas percebam o quanto uma vida mais saudável está ligada ao como elas se relacionam, né? Tanto
nas suas conversas mesmo, mas também na macroambiência também de um ambiente de trabalho, por exemplo, que é o contexto aqui que a gente conversa na Cloud Coaching, mas isso também na família, né? Você sempre fala isso, eu adoro também lembrar as pessoas de que os contextos são contextos familiares, contextos empresariais, corporativos e tal, contexto de condomínios, vizinhança, mas somos pessoas, né? E somos pessoas em todos esses contextos. Então, o que diverge mesmo, muitas vezes pode ser a liberdade ou não, a intimidade ou não que eu tenho com essa outra pessoa, o grau dos problemas que a gente precisa resolver junto, mas muito provavelmente, assim, naquilo que toca ao ser humano, né, somos todos, em qualquer ambiente, esse espaço de aprendizagem. E aí você trouxe a ideia da medicina, eu pensei na engenharia na hora que você estava falando, né? Então, Também, né? que projeta um prédio, projeta um navio, né? Não pode errar, mas assim, o tanto que tem de teste antes para isso, onde tem espaço permitido, né, do treinamento né, o médico na residência, na residência não pode errar também, mas quando a gente pensa lá nos bonecos que agora estão sendo usados para as pessoas treinarem e tudo mais, isso que você fala, na humanidade a gente pode errar. Talvez não nessas atividades que dizem respeito à vida, né? Porque um prédio sustenta muitas vidas, uma cirurgia é uma vida. Mas se a gente pensar na nossa humanidade, no quanto, se eu erro com você, enquanto minha parceira de trabalho, eu tenho a oportunidade de revisitar o que aconteceu e buscar fazer o conserto dessa rota, assim, o que foi? Eu vou nisso aprender sobre mim, vou aprender sobre você, vou aprender sobre nós e vamos pensar futuro. A gente não fica nesse lugar do, nossa, eu não consigo me relacionar com a Fernanda. Nossa, isso que você está falando faz muito sentido para mim, Ju, porque está muito relacionado com a relação que eu tenho comigo também. Porque quando eu me relaciono com você, eu também me relaciono comigo. E quando eu me relaciono com outra pessoa, aqui existe a relação de Fernanda com Fernanda, Fernanda com Juliana, e algo, um terceiro que se cria aqui nessa relação. E eu posso fazer alguma coisa que eventualmente eu posso errar porque aquilo te afeta e não te faz bem, e não saber que eu fiz isso porque aquilo te afeta. E aí, quando você me conta, eu sei, e aí eu preciso desse espaço. Aí que eu vou precisar desse espaço para entender a Juliana, que aquilo que afetou, e eu sei que nessa relação isso eu não posso fazer, porque eu vou ferir a relação, né? É uma escolha também. E aí, se eu vou e falo assim, não, eu sou assim, e essa relação que eu tenho comigo, quando eu falo isso, não, eu sou assim, nossa, mas a Juliana fez isso, fez aquilo outro. E aí, então, isso eu penso na relação que eu tenho comigo, na minha disposição de me olhar para aprender sobre mim. Como isso me afetou também. Como errar com você me afeta. Porque se eu falar assim, não, eu sou assim e acabou. Eu sou assim e acabou. Eu vou levar isso para todas as minhas relações. E aí, com isso eu não aprendo, não cresço, não me relaciono, não crio vínculo nem com você, nem com outras pessoas, porque tem um jeito de ser que não muda. Então, essa relação que a gente tem com a gente também, é importante que a gente se relacione bem com a gente para poder se relacionar com o outro de maneira assertiva, efetiva, né? E produtiva, no sentido de gerar, de ser geradora para as duas partes, de gerar aprendizado e de gerar crescimento, né? Ai, muito bom. É isso, né? O quanto de coisa que cabe no sistema. É isso que me fascina, e é isso que foi me levando também a buscar muitos saberes
para além daquilo que eu sou advogada, né? Eu comecei a minha vida profissional como advogada, a advocacia me leva para olhar para os conflitos, só que eu queria um jeito de resolver melhor esses conflitos, e aí isso vai abrindo esse leque para a humanidade. E por isso que eu sei, assim, já faço um convite, já aviso os nossos ouvintes que você será sempre aqui bem-vinda. Pretendo que a gente esteja sempre junto aqui com esse espaço, que para mim é muito mais gostoso, como pessoa que trabalha com diálogo, estar aqui dialogando com você e outras pessoas acompanharem o nosso diálogo, né? Mas também tenho tido a oportunidade de dialogar imaginando muitas pessoas me ouvindo. Então, esse espaço aqui está sempre aberto para você. Eu espero que você esteja aqui em breve comigo, para a gente poder continuar essas conversas, que eu acho que sempre tem muitas coisas, muitos insights para a gente levar para as pessoas também. Obrigada, viu? Obrigada, Ju. Obrigada, vou estar sempre aqui com você, sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E até a próxima. Até. Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.